De repente, todo mundo virou especialista em SMC. Eu comecei a refletir sobre como que está o mercado hoje de mentores e professores. Eu que já, digamos assim, né, saí desse mercado já tem um tempo, faz muito tempo que eu não abro uma turma de mentoria ou educacional, e vocês me conhecem há muitos anos, né? Obviamente, quem já está me acompanhando há muito tempo, mas vocês sabem que eu sempre gostei do price action, gostei da utilização de alguns indicadores simples e ao longo dos últimos anos eu mostrei para vocês como operar de forma lucrativa utilizando somente essas questões. E de um tempo para cá, eu diria vai que uns 2 anos para cá, o SMC se tornou uma modalidade absurdamente procurada pelo varejo. As pessoas estavam procurando muito porque estavam acreditando, não estou dizendo que é mentira, mas estavam acreditando muito que estavam erradas esse tempo todo e a única coisa que faz sentido operar é o SMC, que tudo estava errado de acordo com quem propaga a modalidade, obviamente. E eu queria trazer aqui alguns pontos técnicos para vocês, não necessariamente sobre estratégia e setup, mas sobre os cuidados que vocês e nós, no final das contas, temos que ter para tomarmos sempre as melhores decisões baseadas naquilo que faz sentido de verdade e não somente por ser influenciado que certa coisa é boa ou ruim. E eu vou até sair um pouco desse nicho do mercado financeiro em alguns momentos para exemplificar o que eu quero trazer, mas vai fazer muito sentido até o final. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aí o like e já se inscreve aqui no canal se você é novo também. Então, vamos lá. Uh, Quando eu estava começando a analisar mercado, começando a aprender, eu me deparei com o que era o boom da época. Eu já sou, não diria um dinossauro, né? Mas eu já estudo trading, estudo análise gráfica desde 2013 ali, mais ou menos. E naquela época era muito disseminado aquilo que vocês já ouviram de forma cansativa, né? O candle, por exemplo, o padrão de candle. Cara, vendia-se o padrão de candle como se fosse uma coisa assim, era ciência exata quase. Essa figurinha significa isso, essa figurinha significa aquilo, é para comprar, essa é para vender. Enfim. E aí você ficava muito naquela noia de ter uma cartilha, né? O pessoal imprimia banners ao redor do computador, deixava na mesa e as pessoas falavam: deixe isso aqui do lado, esteja sempre olhando para isso. Você já teve que estudar para algum concurso em que você deixava aquelas fórmulas de física na parede do quarto para decorar? Mesma coisa, padrão de Kendall. E isso foi ensinado dessa forma por muitos e muitos anos. Eu lembro disso, eu estudei muito isso. E assim, eu não estou dizendo que padrão de Kendall é uma coisa ridícula. Eu não estou menosprezando a ciência, abre aspas, né? A pseudociência por trás do estudo de padrão de Kendall. Eu acredito muito de verdade de que o Kendall ele te passa uma informação importante e você consegue ler o Kendall a Kendall, o conjunto de Kendalls, de uma forma em que ele vai, de fato, te ajudar muito na tua tomada de decisão. Eu acredito fielmente nisso. Mas a forma agressiva como ele era propagado antigamente se assemelha muito a como é o SMC hoje. E o que acontece? Você tinha, olha isso, vários profissionais do mercado financeiro, vários mentores, vários professores que eram extremamente agressivos no ensino de padrão de Kendall. Tem que ser assim, é só isso, nada mais funciona. E aí surgiu, entre aspas, né? Surgiu, mas começou a entrar na moda novamente o tape reading, a leitura de fluxo. Nessa eu culpo muito o Alisson Corrêa, porque, enfim, grande nome do tape reading, ele sempre operou somente fluxo, mas outros nomes surgiram, porque o fluxo, o tape reading, começou muito a ser associado, e olha isso aqui é muito importante, começou muito a ser associado como o método em que os institucionais, o método em que os bancos operam de verdade. E aí, você que é apenas um pequeno gafanhoto, apenas uma pequena figura nesse universo gigante bilionário do mercado financeiro,
Você, por menor que seja, é um instinto do ser humano, você quer fazer o que você acha que os bilionários fazem, que os grandes bancos fazem. Tanto que eu já vi infinitamente, não infinitamente, já usei a palavra errada, eu já vi várias vezes, cara, pessoas, sabe Deus da onde, sabe desde que tamanho, falando, eu sou um trader institucional, porque eu opero igual os grandes bancos. E aí cada um fala isso dentro do ambiente que acha que tá certo, né? Por exemplo, o Tape Reading levantou essa bandeira por muito tempo. O banco não tá olhando o padrãozinho de candle. Opa, aí já volta a atacar aquele que era mais popular. Não tá olhando o candle, ele tá olhando isso, tá olhando aquilo. Ele tá olhando o fluxo, times and trades. Você tem que ver os números, porque é mais difícil, não é tão fácil quanto ficar olhando figurinhas no gráfico. E assim, para todas as modalidades, eu vou dizer que, obviamente, é desafiador. Em nenhum momento eu vou aqui ficar falando que o trade é fácil, que o mercado financeiro é fácil. Mas existem as narrativas para convencer uma pessoa a comprar. Porque no final das contas, cada narrativa dessa é para induzir a pessoa que está ali ouvindo a comprar alguma coisa. Então, a grande questão no meu vídeo não é nem criticar isso, porque, de novo, fiz educacional por muitos anos, não tem nada de errado em você comercializar um conhecimento que você tem e outras pessoas querem ter. Isso está tudo certo. Mas uma coisa que vem chamando muito a minha atenção é exatamente as pessoas que, por exemplo, na época do padrão de candle, ele falava do padrão de candle agressivamente. E aí a pessoa começa a pivotar e vai pro fluxo, não? Porque é o fluxo, agora eu tenho pro reading, isso eu tô falando ali, aí já migrou para 2017, 2018 ali mais ou menos, todo um movimento forte pro tape reading. Cara, tudo que envolvia tape reading, leitura de fluxo, todo mundo queria, todo mundo tava procurando, era um mercado que tava super aquecido. E aí voltou-se ali a ciência dos indicadores, né, mas pela pandemia ali mais ou menos. A minha percepção, tá? Se você quiser agregar alguma coisa, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. E aí, as técnicas com indicadores voltaram com muita força. Então, criaram-se ali, eu criei o meu próprio, mas tinham regras de coloração, tinham outras combinações de indicadores, configurações diferentes de indicadores que já existiam, e a ideia do indicador era muito forte. E houve a época o price action ali que eu estava conversando da análise de candle, acaba englobando tudo do price action, né? E aí começou a galera lá do price action a falar, não, quem opera com gráfico tá errado, porque você tem que operar com gráfico limpo, o indicador não ajuda. Linhazinha cruzando, média móvel, né? Ou estocástico, existem vários indicadores que usam a ilustração por linhas, né? Profissional não opera só quando linhazinha cruza, tem que ter ciência, tem que ter estudo, aquele negócio, o instinto do ser humano de querer botar na mesa que sempre o melhor é o mais sofrido, o mais difícil, o mais confuso é sempre o melhor. E de novo, eu não tô nesse vídeo defendendo ninguém, eu só tô demonstrando que os mesmos profissionais que estavam no boom do price action foram pro boom do tape reading, foram pro boom dos indicadores, e aí de um tempo para cá ressurgiu a ideia do SMC. E a sigla SMC, eu não sei quando foi a primeira vez que ela foi mencionada, mas com certeza nos meus primeiros anos de estudo, lá para 2014, 15, eu já ouvia falar de Wyckoff. Não ouvia falar como se não tivesse estudado. Eu já tive os primeiros contatos com Wyckoff, os ciclos de acumulação, aquela coisa toda. Só que aí o SMC trouxe mais uma coisa que as pessoas gostam muito, que o varejo adora. Sigla em inglês. Puta merda. A sigla em inglês do SMC foi a cereja no bolo que fez com que eles se sentissem. E, de novo, voltou a narrativa do é isso que o institucional usa. É isso, o Smart Money Concept, né? O dinheiro inteligente que as grandes instituições usam. E eu não sou um cara tão cabeça dura, mente fechada, ao ponto de falar que tá errado, de que não é bom. Porque eu acredito que o SMC, voltando para sua essência ali de Wyckoff, tá muito próximo ali de Charles Henry Dow, dos fundamentos, do arroz com feijão do price action. É legal você pegar esses conceitos do price action e segmentar em certo tipo de cenário, em certo tipo de estratégia. Não tem problema nisso. Mas eu preciso desabafar que me incomoda um pouco
em alguns aspectos. E eu, assim, desde o começo do vídeo, eu tô medindo muito as minhas palavras aqui, porque vocês sabem que eu tenho amizade com todo mundo no mercado financeiro e eu sou muito próximo de pessoas que pivotaram completamente agora para o SMC. Pessoas que eu sei que eram do price action, que eram dos indicadores, que chegaram a falar de fluxo, fizeram toda essa escadinha e agora estão no SMC, agressivamente no SMC. Então, assim, não tem nada de errado em você continuar essa busca pelo que faz sentido. Mas existe um desconforto muito grande que foi uma coisa que eu não quis fazer quando eu era mentor, quando eu era professor. Eu não queria pivotar para uma área só porque estava vendendo mais. De novo, desde 2020 que eu fazia, né, turmas, mentorias, e eu sempre me senti provocado a falar sobre um assunto que estava quente, a migrar dessa forma. Falei de indicadores da pandemia até 2024, 2025, que foi quando eu saí da Top Game. E nesse período eu já comecei a sentir as pessoas querendo SMC, pedindo SMC. E eu falei, galera, é uma forma diferente de ver um price action. E assim, existem as outras coisas, né? O order block, o fair value gap, são conceitos aí, de novo, né? Bom se você quiser se especializar. No final das contas, é você se especializando em uma forma diferente de price action. Mas eu vi muitas pessoas que pivotaram. Hoje falam muito sobre o SMC como, porra, é a nova técnica, a nova solução, é o jeito dos bancos, é só isso que dá certo. Não necessariamente porque eu sinto, tá? Minha percepção. Não necessariamente porque essas pessoas acreditam realmente que é só assim que você consegue ganhar dinheiro no trade. Somente a única forma de você ganhar dinheiro no trade é no SMC. Eu não acredito que essas pessoas pensem dessa forma, mas é o que mais está vendendo. Isso é fato, tá? Isso é muito fato. Eu acho que até atrasado entre aspas, né? Porque assim, eu não... Já passou muito, já tem muito tempo que o SMC é um hypezão. E tem muito tempo que eu não faço mais educacional. Eu acho que mesmo agora, se eu fosse voltar e eu voltasse com SMC, eu ia conseguir fazer boas vendas, né? Trazendo essa percepção. Então, assim, para você que está perdido, a ideia é falar com você que está buscando um mentor, um educacional, está buscando aprender a operar no mercado, e você talvez esteja ouvindo todos esses discursos. Uma coisa que eu posso te falar tranquilamente é o seguinte: eu aprendi isso ao longo desses últimos anos interagindo com todos esses mentores, com todos os profissionais. Porque eu começo a fazer uma seguinte reflexão. Pô, se o SMC é maravilhoso dessa forma, ele não perde nunca? Eu já sei a resposta. Não, claro que perde. Então o que faz ele ser tão especial? É porque acerta mais, com mais frequência? Qualquer pessoa que você questionar sobre qualquer técnica, não somente o SMC, qualquer pessoa que se diz lucrativa com qualquer técnica, se você questionar, mas não perde dinheiro, ela vai falar, óbvio que perde. Porque no trading você tem ganhos e perdas. Mas aí você tem um gerenciamento de risco. Que aí quando você perde, você não perde muito, quando você ganha muito. Legal. Então, no final, se você questionar isso pro cara do fluxo, ele vai responder a mesma coisa. Pro cara dos indicadores, ele vai responder alguma coisa. Tudo volta para a essência de você saber gerenciar as suas perdas e maximizar os seus ganhos. Eu já trouxe vídeo aqui em que eu fiquei, cara, eu gastei uma manhã inteira gravando esse vídeo. Para vocês virou um vídeo de acho que de 15 minutos no máximo. Mas eu fiquei das 9 da manhã até meio-dia no mercado real. Era real? Não, nem lembro se era real, acho que era no mercado, era um replay. Em que eu joguei a moeda, cara ou coroa, aleatoriedade para comprar e para vender, mas eu colocava um risco retorno dobrado. Ganhava o dobro do que perdia. E eu terminei o vídeo positivo. A ideia é que você encontre o que você vai se sentir confortável em fazer. É a análise técnica com indicadores. Se você prefere operar indicadores, cara, não tem problema. Siga esse caminho,
Procure um mentor, uma referência para isso. Matheus, eu quero price action limpo, não necessariamente voltado para o SMC. Cara, procure quem é referência em price action, suporte, resistência, tendência. No final das contas, galera, é suporte, resistência e tendência, não interessa. Ah, mas tem o choque. Cara, você vai comprar suporte, você vai vender resistência, você vai comprar um pullback, vai vender um pullback. Você vai operar o exagero de uma movimentação que caiu muito forte, você vai comprar num ponto de suporte. Antigamente falava-se muito no rompimento falso, né? Pô, rompeu falso, tá voltando. E aí já deram vários outros nomes. Tem o shakeout. De novo, o brasileiro adora o inglês. Inacreditável. Mas enfim, procure que você se sente mais confortável. Então, quando eu fazia a mentoria, tanto que a mentoria era o caminho, exatamente porque eu trazia essas alternativas para os alunos. E olha, não tem certo e errado. Nessa mentoria eu vou te ajudar a você encontrar aquilo que faz sentido para o seu perfil, do que você se sente confortável em fazer. Mas a venda disso, de novo, eu estou trazendo aqui a minha percepção para vocês de quem é trader e de quem já foi mentor, de quem já comercializou mentorias. Então, eu falo como pela técnica, pela vivência e pela também dificuldade da venda. Você apresentar algo abrangente para uma pessoa, ela não vai querer comprar de você. E eu falo isso porque era muito difícil eu vender as minhas turmas. Porque a partir do momento que eu não estava, olha isso, a partir do momento que eu não estava sendo extremamente agressivo, de que a minha técnica era a única melhor, que aquele meu único setup era o melhor, que nada mais funcionava e somente aquilo dava certo, se eu não estiver fazendo isso, é muito difícil de vender. Então tem gente que faz a comercialização, não, porque eu só opero os primeiros minutos do mercado, eu gosto da abertura. Eu conheço, acho que umas 5 pessoas que operam a abertura, cada uma de um jeito diferente, e a narrativa da venda dela é: opere somente poucos minutos no começo do dia. Resolva o seu dia no começo e acabou. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas também são pessoas que eu sei que migraram de outras áreas, era o indicador, é o SMC, é o da abertura. E, de novo, você vai se encontrar em um desses. Acho que a grande ideia de eu estar gravando esse vídeo é para orientar você, que é iniciante, que está ouvindo todos esses discursos e às vezes pode se sentir um pouco confuso. E também a ideia desse vídeo era desabafar um pouco, né, aqui com vocês do porquê que eu reduzi mais o educacional, porque eu me vi sendo obrigado a fazer esse tipo de coisa para poder conseguir vender. E de novo, né, eu não vou abrir turma para 2, 3 pessoas para ficar, não sei quantas semanas ali acompanhando. Então, de fato, se for para fazer turma, tem que valer a pena, financeiramente, óbvio. Por isso que eu parei de fazer. Mas, inclusive, falei da mentoria, você deve ter pensado, lá, já vai falar da mentoria. Não tenho turma aberta, sem planejamento para abrir. Tá? Só estou mencionando das anteriores que eu fiz. Então, eu me vi quase obrigado a falar de SMC. Essa é a grande verdade. Porque as pessoas estavam procurando, as pessoas estavam pedindo, e por mais que eu sei que eu tivesse capacidade para falar a respeito, eu não queria pivotar para aquilo que está quente, para aquilo que as pessoas estão sendo informadas que é a nova técnica dos institucionais. Eu não gosto dessa ideia. Então enfim, eu gravei esse vídeo porque eu queria. O canal é meu, eu gravo o que eu quiser. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha, se a SMC é bom ou é ruim, se a análise técnica é boa ou é ruim, se price action é bom ou ruim, tape read é bom ou ruim. Tem gente que calcula o mercado, né? Não, enfim, calculadora ali, o preço justo é esse? Porra, meu irmão. Enfim, vou me enrolar aqui se eu continuar falando muito. De novo, não é nenhum ataque aos profissionais do mercado. Se você está me assistindo, você tem alguma mentoria, tem comunidade, você fala sobre SMC ou de qualquer outra coisa, não é um ataque a você. Talvez você tenha começado pelo SMC e você está nele o resto da sua vida. Perfeito, maravilhoso. Né? Mas a ideia era gravar esse pequeno desabafo. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.